Você está prestes a votar. Quais são algumas características importantes que o seu candidato deveria ter? Então, agora, principalmente nesse período, a gente está muito atento a fazer boas escolhas de determinados candidatos. E o compêndio da doutrina social da Igreja propõe alguns requisitos para se fazer uma boa escolha. Quem é um bom candidato? Quem é um bom político? Então, a primeira coisa muito importante de saber é que existe um aspecto técnico e existe um aspecto moral dos candidatos. O aspecto técnico é você compreender a ficha, o currículo desse candidato, tecnicamente. Então, ele tem uma boa escolaridade, ele compreende profundamente aquilo que ele vai fazer, ele sabe qual é a sua função, não é da onde tiririca, vou entender quando eu chegar lá. Não, o candidato precisa saber disso antes. Então, tecnicamente, o candidato, o político sabe o que ele deve fazer, mas ao mesmo tempo existe um outro aspecto, se chama aspecto moral da política. E aí a Igreja vai propor o seguinte: o candidato bom, o bom político é aquele que compartilha a sorte do seu povo. Ou seja, o bom político é aquele que compreende a realidade prática do seu povo. O bom político é aquele que sabe o que significa acordar cedo para trabalhar. O bom político é aquele que sabe o que significa pegar um ônibus lotado. O bom político é aquele que sabe como funciona um hospital público. O bom político é aquele que sabe o que significa falta de saneamento básico nas cidades. Veja, o bom político é aquele que sabe na pele, é aquele que compartilha a sorte do seu povo. Não significa necessariamente que para o político ser um bom político, ele precisa ser alguém pobre, alguém que não tem saneamento básico, alguém que não tem uma escola boa, como a maior parte da população. Mas significa que o político deve saber e participar da vida real das pessoas e não se intocar no seu gabinete e viver no seu mundo de ar-condicionado e de vida boa, enquanto o povo morre e sofre as consequências de uma má política. O político deve ter tudo isso porque ele deve ter um comprometimento interior muito forte. Qual é esse comprometimento? Buscar soluções viáveis e práticas para o conjunto da sociedade. Quanto mais esse político souber como a sua população vive, melhor, através da técnica, aquele primeiro ponto, ele vai conseguir entender como modificar essa realidade. E para isso, existem algumas virtudes muito importantes que todo político deveria ter. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo e conhece algum candidato, manda esse vídeo para ele que eu vou agora dizer quais são as virtudes de um bom candidato. Bom, isso é o ideal de um político. Mas nesse documento, nesse compêndio da doutrina social, existem também as deformações do político. Eu vou ler aqui para você, ó. No número 411, o documento diz assim: entre as deformações do sistema democrático, a corrupção política é um dos mais graves. E nós brasileiros sabemos muito bem disso, porque ele trai ao mesmo tempo os princípios da moral e as normas da justiça social. A corrupção política distorce na raiz a função das instituições representativas, porque as usa como terreno de barganha política entre solicitações clientelistas e favores dos governantes. Então vejam, ao mesmo tempo em que existe um dever ser do político, ele deve compartilhar da vida do seu povo e procurar soluções viáveis e práticas para a realidade social, ao mesmo tempo existe uma disfunção da ordem política que está muito relacionada à corrupção. Qual é um dos problemas da corrupção? É justamente isso aqui. É que além dele macular a realidade moral de um povo, ele vai pouco a pouco corrompendo a própria instituição da democracia. Quer um exemplo disso? Provavelmente por causa dessa quantidade enorme de notícias de corrupção, você que está me ouvindo agora, você não está crendo mais na política. Esse é um bom exemplo de como a corrupção pouco a pouco vai corroendo, vai matando a própria democracia, a falta de participação nela por causa dessa descrença. Então, o político tem um dever ser, uma forma de ser, e ao mesmo tempo existe uma corrupção, uma deformação da política, que é a corrupção. E como a instituição política, como o governo deve se comportar? Bem, o governo
deve ser justamente a união entre políticos que compartilhem da sorte do seu povo e que não tenham como principal meta ou como principal forma de realizar o seu fazer político através da corrupção e da maculação da ordem pública. O Estado, portanto, ele deve ter como principal objetivo, um objetivo muito claro, que é fazer de tudo para que o conjunto da sociedade seja beneficiado pelas suas políticas públicas, para que o conjunto da sociedade, atenção para essa palavra, conjunto da sociedade, e não grupos específicos, o conjunto da sociedade, pouco a pouco ele vá progredindo, tendo em vista o bem comum. Bom, com essas poucas dicas, eu acho que você já pode peneirar um pouco os candidatos que você tem em mente para você fazer uma boa escolha. Sim, faça uma boa escolha, porque como você bem sabe, uma má escolha agora significa 4 anos de um desastre de sociedade.